Fora do script. 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 Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Fora do Script. Nesse episódio vamos dar uma dica da nossa podcast Renata, que é apaixonada pelo cinema francês, e é um filme que eu gostei muito mais do que a Letícia, e ela vai falar o porquê. Estamos falando do longa A Acusação, do diretor israelense radicado na França Ivan Attal, que está em cartaz na plataforma Imovision ou Imovision. É um filme de 2022 que foi exibido no Festival do Rio e que esteve em cartaz nos cinemas também. O tema é delicado, uma agressão sexual, e é contado do ponto de vista do suposto abusador e da suposta vítima, sendo que ela é de uma família judaica bem tradicional. Falo suposto e suposta porque depois de ver o filme você pode achar que houve ou não crime. Aos pontos de vista dos personagens principais se somam os dos pais deles, do padrasto dele, da ex-mulher do padrasto e dos demais personagens secundários. É um filme longo, de mais de 2 horas, e foi feito em família. O protagonista masculino é interpretado por Ben Attal, filho do diretor, e a atriz que interpreta sua mãe é a queridinha do cinema francês, ninguém menos do que Charlotte Gainsbourg, mulher do diretor. O roteiro é assinado pelo diretor e é baseado num livro de muito sucesso de público e também muito premiado, de Karim Toul, chamado Les Choses Humaines, ou seja, As Coisas Humanas, que aliás é o título original do filme, que corresponde muito mais ao que se propõe retratar. O elenco também é muito bom e conta com Camille Hazard, atriz de Emily em Paris, Mathieu Kassovitz, ator de O Fabuloso Destino de Amélie Poulain, e com Pierre Arditi, um icônico ator francês. Eu sou Denise, advogada e roteirista, e adoro um filme de temática jurídica. Eu sou a Letícia, roteirista e jornalista. Eu sou a Renata, jornalista e roteirista, apaixonada pelo audiovisual argentino e europeu. Eu achei A Acusação um filmaço, daqueles que todo mundo deveria assistir. Tem gente que não gosta de filme francês, acha arrastado, mas realmente vale a pena porque gera um debate importante de ser feito nos dias atuais. Eu já tinha visto esse filme antes de imaginar que ele viraria episódio do nosso podcast. Então, agora eu acabei revendo para poder anotar questões importantes para conversar com vocês. O curioso é que na primeira vez em que eu vi o filme, eu meio que fiquei com pena do protagonista, sabe? Não sei, eu tive uma sensação de que a moça queria aparecer, sei lá. Mas aí, revendo o filme, eu procurei tirar essa minha má impressão em relação à menina, né? E aí eu meio que comprei a versão dela e realmente achei que ela foi vítima de um guri que, cá entre nós, é um babaca, né? Olha, Renata, por incrível que pareça, eu vou discordar de você. Eu acho que A Acusação, ele quase chega na categoria filmaço, mas ele não me encantou a esse ponto. E eu até explico por quê. Primeiro, eu acho que ele é longo demais, então ele fica em alguns momentos arrastado. Depois, a atriz que faz a Mila, ela tem uma atuação muito apagada. Então, eu não sei se isso foi uma escolha do diretor, mas eu acho que tira um pouco o brilho do embate. Por mais que a gente curta um outro tipo de cinema, mais lento, que é o cinema francês, enfim, eu acho que uma coisa que a gente sempre vê nos filmes nas séries francesas é o brilho dos atores. E ela não tem esse brilho. Então, acho que fica apagado e ela fica meio que em segundo plano. Aí alguém vai olhar o filme e vai dizer: essa era a intenção do diretor, de mostrar que a vítima sempre fica em segundo plano. Mas mesmo para isso, uma atriz precisa estar ali fazendo isso, né? Então, acho que isso também é um ponto negativo do filme. E tem uma coisa que aí é do diretor, que também é roteirista, que ele atira em muitas direções para reforçar a premissa do filme. Mas eu acho que o que ele quer dizer podia ficar concentrado no embate da vítima com o acusado. Não precisava ter tanta história paralela, né? Então, assim, talvez com um roteirista a bordo, ele tivesse entendido que a história da mãe judia fica solta e que, ele pesa um pouco a mão no pai do Alexandre.
Então eu deixo aqui, né, aquela hashtag fica a dica, contrata um roteirista. Eu sei que a adaptação do livro, e talvez no livro seja assim, mas quando você transporta um livro para tela, você também tem que tomar cuidado com isso, né, porque senão acaba prejudicando o conjunto da obra. Bom, encerrada a fase crítica, vamos ao que o filme tem de legal. Eu acho que o principal deles, assim, o filme tem muitos méritos. O principal para mim é que ele é muito equilibrado numa questão tão delicada quanto o abuso sexual. Na falta de provas materiais, ou até mesmo quando elas existem, né, fica sempre a palavra de um contra de outro. E isso é essa ideia, né, de que um fala, outro fala, um acha assim, outro acha assado, isso está muito bem desenvolvido no filme, sem tintas panfletárias, sabe? Não parte do princípio, é um homem, portanto ele é culpado, é uma mulher, portanto ela é a vítima. O filme equilibra bem isso e talvez desagrade quem prefira coisas mais canceladoras ou lacradoras, né? Ele fala, inclusive, de temas muito relevantes. Fala de machismo patriarcal, fala de cancelamento e fala de passação de pano. Enfim, fala de vários temas que estão aí na ordem do dia, mas em nenhum momento parece que você está assistindo uma palestrinha. Em termos de estrutura, a acusação ela segue a tendência que a gente já abordou no episódio Chama no Roteiro, de apresentar os pontos de vista de dois personagens, no caso Alexandre e a Mila, separadamente e só reuni-los no julgamento. Quando você para e pensa com calma no filme, no dia seguinte, depois que já passou ali o momento da emoção, você talvez considere que até pelo que o diretor mostra na parte do acusado e na parte da vítima, ele tinha uma opinião formada sobre o que aconteceu naquela noite. A cena final, ela vai amarrar isso, só que eu não vou contar de jeito nenhum porque eu não vou dar spoiler. E tem uma coisa que é muito, muito, muito bacana no filme, que é a maneira como as mulheres francesas, elas sabem o que querem, elas sabem se impor, não é, Denise? São demais. Conhecendo um pouco da cultura francesa e tendo convivido com algumas francesas, eu posso dizer que eu não conheço mulheres mais assertivas do que elas. E não é assim por lacração, é porque são assim mesmo com convicção. Um bom exemplo disso é o diálogo entre o pai do protagonista, que é um jornalista de muito sucesso na TV, e a sua chefe. E essa cena é a apresentação desse personagem que tem uma grande importância na caracterização do protagonista. Aliás, os diálogos do filme são um capítulo à parte, porque eu me deliciei com eles, como são bons. Mas voltando à realidade da França, é curioso que uma vítima de estupro numa grande cidade como é Paris seja atendida numa delegacia por um homem, não por uma mulher. Seja como for, a polícia age rápido, porque lá a própria polícia pode prender temporariamente quem é acusado de um crime. E talvez por uma questão cultural não se compra de cara a versão da vítima. Há uma investigação muito bem conduzida. Para saber mais, só assistindo. Eu acho, Denise, que não tem esse papo de delegacia de mulheres lá, porque na cultura francesa sequer se cogita que um cidadão, seja um homem ou uma mulher, não seja bem atendido por um servidor público. Ok, o cidadão francês. Mas quando você vê o filme, você acha um pouco fria a acolhida à vítima. Mas eu fiquei me perguntando, de que adianta você ter um atendimento humanizado e o abusador continuar solto, né? Você fica ali, atende a vítima, não sei o quê, mas o cara continua solto, levando a vida dele, tudo bem, tudo legal. Na França não tem conversinha, nem pro bem nem pro mal. O fato do abusador ser quem ele é não lhe garante tratamento VIP, como sabemos que seria em um certo país ao sul do Equador, né não, Renata? Letícia, tem casos aqui no Brasil de que a vítima acaba sendo até considerada culpada, dependendo de quem o abusador for filho, né? E por falar em família, a acusação mostra o contexto familiar, principalmente do abusador. O pai dele é ligado em sexo e fica com mulheres mais jovens. Além disso, ele nem teve com o filho antes da noite do abuso. Já a mãe é feminista e quer punir agressores de mulheres. Então, a personagem da Charlotte Gainsbourg tem um dilema muito bem colocado ali. Além disso, há toda uma preocupação de não vazar o caso para a imprensa, já que os pais do rapaz têm relação com a mídia. Mas, mesmo assim, eles não conseguem evitar. E uma outra coisa que me chamou a atenção é que a juíza do caso é uma mulher. Na hora eu pensei, esse garoto vai se ferrar. E aí eu pergunto para nossa super advogada, Denise, você acha que juíza mulher influencia na decisão? Renata, por trás da toga existe uma pessoa e uma pessoa tem lá as suas convicções. O que é importante para um julgador é manter a imparcialidade no caso que está posto a seu julgamento.
Esse filme mostra bem a tensão que existe entre se falar no caso e se falar na causa. Para mim, é uma das grandes sacadas do filme. Isso é construído desde o início, com a cena de apresentação da mãe do protagonista participando de um programa de rádio em que se discute a violência sexual cometida por imigrantes. Nesse filme, a causa é muito bem explorada na trama e tem seu ápice pela atuação da advogada de acusação no julgamento. Aliás, devo dizer que eu adorei ver as cenas do tribunal, porque as falas são excelentes, a dinâmica do julgamento é diferente do que acontece no Brasil, então, para mim, foi muito enriquecedor como advogada ver esse filme. Mas ele é interessante para todo mundo, não apenas para advogados. O filme também traz à tona uma das questões da pós-modernidade, que é o cancelamento. Apenas por ser acusado de um estupro, apenas por ser acusado, o protagonista é cancelado e acaba sendo expulso da universidade que frequentava. Esse justiçamento, essa condenação sumária que se vê tão comum hoje em dia, também são trazidos à reflexão. E tudo vem envolto naquela complexidade dialética da cultura francesa. Sem dar muito spoiler, eu acho que o Acusação ele também te ajuda a entender o peso que a psicanálise, a filosofia, a sociologia, o feminismo tem na cultura francesa. E como ele já tem um entendimento muito mais formado do que em outros lugares do mundo, de que há estruturas seculares que você precisa sim mudar, mas que isso não significa dizimar o diferente. Eles falam do patriarcado, falam do machismo patriarcal, mas isso não é uma ideia de ódio aos homens e vamos eliminar todos os brancos, não é isso. Eles têm um entendimento bem diferente disso e que está muito assim entronizado na cultura deles, né? E isso você vê o que eles pensam, né? Como é esse pensamento mais coletivo e que você vê muito no cinema francês, na literatura francesa, você percebe isso no discurso da assistente de acusação. Porque o discurso dela poderia estar em qualquer filme americano que tratasse do assunto. Ele é um discurso que ela fala de uma causa e não de um caso. Porque o que me parece que acontece? Mesmo quando você tem uma causa coletiva, como é o Me Too, não quer dizer que necessariamente todos os casos dentro daquela causa sejam iguais. O discurso dela, ele vai nessa direção. Até em algum momento do filme aparece o Me Too, assim, aparece uma referência ao Me Too, mas ela é muito sutil, até porque a gente sabe que as mulheres francesas andaram reclamando um pouco, enfim. Elas têm uma maneira de ver essa questão completamente diferente. Essa militância exagerada da defensora, da assistente de acusação ali, né, que ela faz um discurso que até parece um pouco fora do contexto do filme, ela vai ser rebatida tanto pelo defensor, quanto que a chama de volta ao caso, que diz claramente que o que está se julgando ali é um caso, quanto do próprio Alexandre, porque ele é questionado sobre o que ele gosta de ler, sobre literatura, sobre filmes e séries que ele vê, mas principalmente sobre os livros que ele lê. E ele fala uma frase muito legal: não há obscenidade na literatura. Eu acho que é aí que a acusação mostra o filmaço que ela realmente poderia ser. Ah, Letícia, mas para mim é um filmaço. Mas vamos à sessão Cena Marcante. O que vocês escolheram desta vez? Ai, meninas, eu gostei tanto desse filme que eu selecionei umas 6 cenas marcantes. Mas como só tem que escolher uma, então eu acabei optando por um momento em que a mãe do rapaz pergunta pro pai, o ex-marido dela, e se o filho realmente estuprou a moça? Eu acho que é a típica dúvida que fica na cabeça de todo mundo. Eu acho também que deve ser horrível ser mãe de uma pessoa acusada de alguma coisa, ainda mais de um crime sexual, não é, Letícia? Renata, essa questão eu acho que ela sensibiliza qualquer mãe. Eu sou mãe de um rapaz e eu acho que é uma pergunta que você se faz, porque você quando está criando, né, uma criança, seja um menino ou uma menina, você sempre acha que você está fazendo o melhor. E no caso, pode dar errado, né? Enfim, mas eu escolhi uma outra cena como cena marcante, que é a cena em que o Alexandre, no banco dos réus, ele se dirige a Mila. Porque essa cena, ela marca o seguinte: ele acha que era uma brincadeira, algo que aconteceu naquela noite, mas que realmente magoou, humilhou, né? Mais do que magoou, humilhou a Mila e o que a levou a denunciá-lo. Ali você vê claramente como é sutil
essa questão do que eu fiz e do que o outro sentiu que eu fiz, né? Que é sempre o grande dilema em um julgamento de abuso sexual. Que um fez achando que estava fazendo e que o outro não fez ou sentiu, enfim. É sempre um choque de um contra o outro, a palavra de um contra o outro, né? Então, assim, essa cena é muito bacana nesse aspecto. E só para amarrar, essa cena, uma cena anterior a ela, em que uma ex-namorada do Alexandre, ela fala da relação deles, você percebe que ali já tinha alguma coisa ali que, no momento em que ela vai narrando o relacionamento dos dois, também ela fica em dúvida se tudo que aconteceu entre eles foi bacana, foi consentido. Só que, como se trata de um filme francês, a gente não vai ver aquele momento em que a testemunha muda de opinião e fala alguma coisa espetacular no julgamento. Não, ela está ali para depor sobre o que aconteceu entre eles. O que aconteceu entre eles foi isso, isso e isso, e acabou a história ali. E por falar nisso, nós temos novidades, não é não? Sim, temos a sessão Dica da Podcaster, em que cada uma de nós dá a sua própria dica, que fica indicada na descrição do episódio. Eu vou começar comigo, e a minha dica para ficar no tema da violência sexual sem tabus é o podcast Crime e Castigo, que fala sobre justiça restaurativa, um tema que é recente no direito e que vem ganhando adesão nos últimos tempos. O episódio 6 fala de uma mulher vítima de violência sexual que não buscou a punição do autor do crime através das vias tradicionais, buscou uma mediação. E a razão é muito simples e é a mesma que a nossa Mila buscava: que seu algoz assumisse que cometeu um crime e que pedisse desculpas. Há muito mais que se pode falar sobre esse podcast, mas eu deixo que, se você tiver interesse sobre o tema, pense a respeito depois de ouvi-lo. Crime e Castigo, podcast, produção da Rádio Novelo, nos melhores tocadores. Bom, se vocês querem saber como é que os americanos lidam com o tema abuso sexual, assistam Uma Garota de Muita Sorte, na Netflix. É um filme com a Mila Kunis. É muito mais catártico no sentido da solução, mas o justiçamento, e o filme também deixa isso claro, o que é bem bacana, traz no máximo um respiro de vingança para a vítima. Eu acho que ele casa bem com a acusação, ele mostra uma maneira de você pensar um tema completamente diferente da maneira que os franceses pensam. E aí, Renatinha, o que você quer trazer de dica para os nossos ouvintes? Bom, para quem quiser continuar com o cinema francês e o tema justiça, tem um filme da Emmanuelle Bercot que trata da tentativa de recuperação de jovens delinquentes. Esse filme está na Amazon e também na Apple TV, só que lá é pago. O filme se chama De Cabeça Erguida. Ele abriu o Festival de Cannes em 2015 e tem uma abordagem muito humana da justiça. Eu vi esse filme no cinema na época, então antes de eu entrar na sala, eu tinha uma certa ideia sobre a questão da maioridade penal, mas eu saí de lá com opinião completamente contrária depois de ver esse filme. E um detalhe não menos importante é que a atriz que faz a juíza é ninguém menos que Catherine Deneuve, que costuma fazer vários filmes com a Emmanuelle Bercot, e eu gosto muito dessa dupla. O nosso podcast agora também está na Amazon Music. No próximo episódio vamos falar de uma figurinha que vem sendo carimbada no audiovisual argentino. Você tá achando que é Ricardo Darín? Nanani. Até a próxima, pessoal! Fora do script. Fora do script. Fora do script. Fora do script. Fora do script.